aplicação de processos de conformação mecânica. Os integrantes do grupo são Eric Noivo, Danilo Araújo, Marco Goulart, Robson Monteiro, Rafael Dias, Thales Miranda e Wesley Vieira. O professor orientador é Emerson Raimundo. O nosso trabalho foi dividido em 5 tópicos: resumo, introdução, revisão bibliográfica, conclusão e referências. O nosso trabalho tem por objetivo expor os aspectos práticos e teóricos dos conceitos de atrito e lubrificação nos processos de conformação mecânica. Para tanto, será exposto os métodos e procedimentos utilizados nesse tipo de processo. Primeiramente, iremos falar sobre o conceito de atrito. O que seria atrito? Atrito nada mais é do que a resistência ao cisalhamento entre duas superfícies deslizantes. A causa primordial do atrito entre materiais metálicos é o contato entre micro-irregularidades presentes nas superfícies desse material. Devido à deformação plástica localizada intensa, alguns pontos chegam até a se soldar entre eles. A literatura aponta que as forças de atrito parecem ter a sua origem na resistência ao cisalhamento dessas uniões. Essas forças podem também se originar de resultados de um processo chamado arar, que é um metal duro sobre a superfície de um material mais macio. A figura à direita ela é um esquema de arrancamento de material de uma superfície macia e uma das suas microsaliências, que são a porosidade do material. A parte superior, onde tem a seta, seria um material tratado com um tratamento específico. Já a parte de baixo, onde está sendo retirado o material, seria um aço comum, um aço 1020, que é mais macio. Por isso ele acaba retirando o material. Já a figura da esquerda é uma região observada com um microscópio eletrônico, que é esses arranhões, né, que ficam na superfície da peça. Boa noite. As principais características que o atrito causa no processo são as seguintes: alteração, geralmente desfavorável, do estado de tensão presente durante a deformação. Produção de fluxos irregulares. Por exemplo, são as limalhas. Elas não chegam a ser... Seria mais um pó, não seria nem um cavaco. Seria as limalhas de metal durante o processo de formação. Vamos lá, então. De novo? Então, a elevação da temperatura a níveis capazes de comprometer as propriedades mecânicas. Quando você utiliza mais do que o material pode aguentar, você influencia nas propriedades mecânicas do material. Daí ele não reage da mesma propriedade que ele reagia antes. O aumento seria o aumento do desgaste de ferramenta. Como vocês podem ver na figura, houve um desgaste da ferramenta no processo de... Aí é um exemplo de um processo de usinagem, mas outro exemplo claro é a utilização de uma furadeira, né? Que tem que ser controlado tanto a rotação da ferramenta como o avanço, para que ela não acabe fundindo, né, no material. E o outro seria facilitar o agarramento das ferramentas de conformação com o metal a ser conformado. Aumento do consumo de energia necessário à deformação, diminuindo a eficiência. Aí a gente tem um atrito estático. O atrito estático chama-se de força de atrito a força que se opõe ao início do movimento entre as superfícies, ao atrito de rolamento de uma superfície sobre outra. Por exemplo, pode-se citar o atrito entre o pneu de um carro quando não está escorregando sobre a superfície.
o que não implica que o pneu não possa estar rodando. Agora a gente tem um atrito dinâmico. O atrito dinâmico é a força que surge entre superfícies que apresentam movimentos relativos de deslizamentos entre si. A força do atrito dinâmico se opõe sempre a este deslizamento e atua nos corpos de forma a sempre contrariá-lo, mas nem sempre mostra-se oposta ao movimento observado dos corpos. Só lembrando que o coeficiente de atrito dinâmico é sempre menor do que o coeficiente de atrito estático. Valores de coeficiente de atrito em Mi para diferente processo de fabricação mecânica. No gráfico a gente vê o processo de conformação mecânica. Aqui os valores em Mi, quando você precisar jogar na outra forma, do outro slide está aparecendo, aqui são os valores dele, valor de Mi. Laminação a frio, laminação a quente, forjamento e etc. Valores coeficientes de atrito para diferentes processos. São aqui valores de laminação a frio, laminação a quente, e não sei qual que é esse aí. Trefilação, estampagem. E estampagem. Só lembrando que as duas tabelas elas representam o mesmo coeficiente, o que muda é a referência entre as duas. Bom, agora a gente está falando sobre as características de lubrificantes. Bom, a imagem ilustra o efeito dos lubrificantes, no caso o óleo, sobre o perfil de deformação obtido em uma experiência de simulação de extrusão. Como pode observar, o lado esquerdo é onde tem maior concentração de lubrificante. O do meio está em médio e o da direita é o menor concentração de lubrificantes. Lubrificante ideal, segundo Helm e Settling, que é em 1984. São 14 tipos. A primeira é manter inalteradas as condições de lubrificação hidrodinâmica ou lubrificação limite a altas pressões e temperaturas. A segunda é diminuir o atrito superficial até valores compatíveis com o processo. Terceira, dissipar eficazmente o calor gerado durante o processo de deformação. A quarta é impedir a adesão metálica entre a matriz e o metal processado, como foi dito em alguns slides anteriores. A quinta é reduzir a transferência de metal entre a superfície da peça e a ferramenta. A sexta é eliminar partículas abrasivas da superfície de trabalho. A sétima, manter condições aceitáveis de acabamento superficial e características metalúrgicas dos produtos acabados. A oitava, não deixar resíduos ao ser tratado termicamente o material processado. A nona é ser de fácil remoção da superfície do produto nas operações de acabamento. Bom, a décima é não apresentar características tóxicas. A 11ª, possuir condutividade elétrica aceitável para assegurar o desaparecimento de cargas elétricas estáticas produzidas pelo atrito. Com isso, às vezes fica cargas elétricas na peça, com a lubrificação ela assegura que essa carga não vai ficar mais na peça. A 12ª é possuir propriedades físico-químicas que permitam sua adesão à superfície do metal processado e da matriz. A 13ª, ter grande estabilidade química em alta temperatura. 14ª, possuir baixa reatividade e não interagir com outros lubrificantes ou aditivos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de lubrificantes que são utilizados, que são a água, óleos minerais, óleos e ácidos graxos, ceras, sabão, sólidos minerais, sólidos metálicos, vidros, plásticos e materiais sintéticos. Esses materiais são empregados individualmente, porém também a composição deles. Quando você faz a mistura desses lubrificantes para poder ter uma melhora no processo. Por exemplo, a água ela apresenta um alto calor específico, então ela consegue remover muitos contaminadores. Porém, ela deve ser pura, ou seja, destilada, ou no mínimo tratada, devido aos seus efeitos corrosivos. Os sólidos minerais, como você tem um exemplo, é a grafita, muito utilizada. Porém, também há outros, como cal, talco,
que são também usados, porém em menor escala. Já sólidos metálicos, a gente pode utilizar metais duros para uma forma de jaquetamento no processo de trefilação de barras. E um último exemplo, só para ilustrar um pouco melhor, seria também os plásticos, como polietileno, nylon e teflon, onde a gente coloca sobre a forma de lâminas em operações de embutimento profundo e estampagem. Para concluir nossa apresentação, é bom ficar claro que, independente do lubrificante a ser utilizado, independente do processo no qual ele vai ser utilizado, ele é fundamental, né? E isso nós conseguimos até enxergar, por exemplo, na lubrificação do carro, que é uma aplicação do nosso dia a dia, que caso não troque o óleo ou vaze todo o óleo do reservatório, com certeza vai dar problema no carro. Isso é claro em qualquer equipamento, tanto no dia a dia como na indústria, nos processos de conformação mecânica em geral. E essas são as referências. Essas são as referências que utilizamos no nosso trabalho. Esse foi o nosso trabalho. Valeu, Emerson. Falou aí, mano.